entrando na live, vamos entrando. Hoje aqui o cenário tá novo. Já aviso com antecedência que se eu pegar o meu papel e fazer assim, gente, é porque tá muito calor. E eu não quero ligar o ventilador aqui pra mim, pra não dar interferência no barulho. Então eu vou ficar sem ventilador mesmo, tá? Então isso aqui vai ser o meu leque. Bom, vocês viram que hoje vou testar alguma coisa completamente diferente, né? Para usar o Flipchart que eu gosto tanto no Instagram. Então eu tô usando o meu celular aí. Vocês estão me assistindo do meu celular. E aí eu vou acompanhar aqui do meu tablet. Hello! E aí eu vou ler nos comentários aqui com vocês. Meu Marcos. Hello, Marcos. Bru. Amor. Bom, gente, dá pra perceber o tanto de conteúdo, né? De verdade. Tem 4 folhas, tá? 4 folhas. Vou fazer um monte de anotação. Então clica no aviãozinho, na setinha, como vocês preferem chamar. Manda pra mais amigos, mais amigas. Pelo menos uma pessoa, se vocês mandarem. Porque, gente, o Instagram não tá avisando da live. O que tá acontecendo é que o Instagram não está notificando que as contas estão começando as lives, tá? Então, por isso que pode ser que um de vocês não recebem notificações de que alguém tá ficando ao vivo. Então, você realmente precisa lembrar que tem live, às vezes, e entrar no perfil da pessoa para daí aparecer live, tá? Vamos insistir nesse present perfect. Isso mesmo, Helena, vamos resolver esse negócio aí, né? Isso mesmo. Bom, gente, então, clica na setinha, no aviãozinho, manda para mais pessoas, tá bom? E é o seguinte, é muito importante que vocês me falem aqui, vamos interagindo com as dúvidas, tá? Porque afinal de contas, present perfect não é algo simples, é uma dúvida muito comum, então eu preciso da ajuda de vocês para que eu possa te ajudar, tá? É assim, então vai precisar de uma troca aqui. Clica no aviãozinho e manda para mais amigos, tá bom? A minha internet tá ok? A conexão tá ok? Tá, ok. Tudo ok? Tá. Então tá bom, gente, vou começar. Bom, tô segurando várias coisas aqui, mas eu vou me adaptar já. Ok. Bom, então vamos lá. Por favor, coloquem nos comentários aí pra mim, respondam sim ou não, tá? É melhor, respondam sim, mais ou menos e não. Então vocês têm 3 opções, sim, mais ou menos e não. Respondam se vocês têm facilidade com o present perfect. Sim, mais ou menos ou não? Gente, também, por favor, como é algo novo aqui que eu tô testando, falem pra mim se o áudio tá ok e se a imagem tá ok. Bom, tô aguardando a resposta de vocês. Ok, esse aqui é meu leque, tá, gente? Não esqueça, é meu leque. Mais ou menos, a Tri sim, ok. Bom, gente, o som tá ok, imagem ok, né? Tudo ok, beleza, Dri? A Domi mais ou menos, tudo ok. Então tá bom, gente. Cliquem no aviãozinho, mandem para mais pessoas. Tem 4 folhas aqui, muito conteúdo. E por favor, coloquem todas as suas dúvidas, ok? Vou começar. Eu vou começar, então eu vou largar o tablet, ok? Daí de vez em quando eu pego o tablet e eu vejo os comentários de vocês, vejo as perguntas de vocês. Também uma outra coisa que eu gostaria é para vocês, na verdade que eu gostaria, por favor, cliquem no coraçãozinho. Porque quando vocês clicam no coraçãozinho, isso ajuda o Instagram a entender que o conteúdo é bom. E aí com isso o Instagram vai notificar as pessoas que tá rolando live aqui, tá bom? É isso, vou começar. Bom, resolvi fazer o aulão do Present Perfect porque eu coloquei uma enquete entre o aulão do passado e o aulão do Present Perfect. E o Present Perfect ganhou disparadamente em relação ao aulão do passado. Vou fazer depois um outro aulão do passado e muitos aulões, mas o Present Perfect realmente é algo que a grandíssima maioria dos brasileiros tem muita dificuldade. Então eu listei aqui as principais dificuldades, porque afinal de contas nós temos dificuldade com o Present Perfect. Então, as dificuldades com o Present Perfect. Eu listei 3 razões para que o Present Perfect seja considerado difícil.
A primeira delas é que não há equivalente, na verdade não há verbo, né? Não há verbo equivalente no português. Essa é uma grande dificuldade, porque o present perfect, ele não é passado, não é presente, não é algo que está acontecendo, não é algo que estava acontecendo, é um mix de várias coisas. Então, essa é uma maior dificuldade para entender. É isso que eu vou explicar aqui para vocês hoje. E uma outra confusão muito comum é a diferença entre o simple past e o present perfect. Então, a dúvida mais comum, quer dizer, são várias dúvidas comuns, né? Mas quando eu uso simple past, quando eu uso present perfect, é muito comum, vários alunos me perguntam, mas nessa situação eu não poderia ter usado o simple past? Mas por que eu tenho que usar o present perfect? Né? Então, isso é muito comum. E a outra dificuldade é com o tal do past participle, que nada mais é do que, eu vou explicar aqui direitinho, mas o probleminha, digamos assim, é que essa estrutura ela é essencial para você poder escrever ou, enfim, expressar com present perfect. O past participle, ele tem a seguinte estrutura gramatical. Ou você vai usar o have, ou você vai usar o has, certo? E isso vai depender da pessoa. Então, se você se refere a I, you, we, they, I, you, we, they, você usa have. Se has, he, she, it. Gente, o mais legal é que assim, né? Vida real total. Do nada tocou a campainha, minha esposa vai descer lá. Então, se vocês escutaram algum barulho, foi a campainha que do nada tocou. Não estávamos esperando a campainha, mas ok. Então, você usa o have e o has plus past participle plus past participle. Mas afinal de contas, o que é o past participle? Nada mais é do que você pega o verbo principal que você quer usar, comer, dormir, viajar, andar, passear. E aí tem duas opções. Se o verbo for irregular e se o verbo for regular, tá? Se o verbo for, então assim, se o verbo for irregular, o verbo que você quer usar, comer, andar, dormir, você tem que olhar na terceira coluna dos verbos irregulares, no caso, né? Vocês já devem ter visto, a grandíssima maioria dos livros didáticos, dos dicionários, na verdade tudo, né? Tem aquela lista gigante de verbos irregulares, aí tem a primeira coluna, digamos assim, eu vou falar tudo de uma maneira mais simples possível, tá? A primeira coluna é a forma natural do verbo, o verbo está no presente. A segunda coluna é a maneira como você usa para se comunicar no simple past, passado simples. E a terceira coluna, que é o famoso past participle. Então, você vai usar a terceira coluna daquela lista de verbos irregulares, a terceira coluna, você só usa quando você for usar o present perfect. Na verdade, existem outros tempos verbais que são perfect, tá? Então, todos os verbos que têm a ver com perfect, aí sim você vai usar a terceira coluna dos verbos irregulares. E se o verbo for regular, por exemplo, watch, wash, dream, de sonhar, então você vai apenas acrescentar ed, certo? Então, se o verbo é regular, ed. Se o verbo for irregular, você precisa olhar na terceira coluna. Caso a sua sentença seja negativa, porque isso aqui é afirmativa, certo? Se a sua sentença for negativa, você simplesmente coloca the contraction form, você usa a forma contraída com o not. Então, ao invés de have, ficaria haven't, isso se for sentença negativa. E no caso do has, fica hasn't. Então, se for negativa, é só você acrescentar aqui e mantém a estrutura. Então, aqui você vai usar o pronome ou o nome, né, da pessoa, das pessoas, have or has, e o past participle e o restante da frase. Se por acaso for uma frase se for uma pergunta, se for uma frase na interrogativa, primeiro você coloca, vamos ver, eu vou fazer de um jeito aqui que eu acho que vai dar certo.
Você coloca have or has, depende, né? Você coloca antes. Tá? Então, se for pergunta, você coloca have or has aqui na frente, antes do pronome, past participle e o restante da frase, tá? Nisso aqui eu não vou entrar muito porque isso aqui é bem simples. O principal aqui que eu quero deixar pra vocês é o seguinte, não tem como. Não tem como. Se você quer aumentar a sua proficiência, se você quer se sentir à vontade com o present perfect, você precisa saber o past participle dos verbos. Não tem como, você precisa saber. E aí, como que você estuda? Bom, existem os verbos, assim, existem, né, muitos verbos, obviamente. Mas você pode sempre saber muito bem as 3 variações de colunas para pelo menos 80 verbos. Eu diria que os 30, tem 30 que são principais, mas vamos colocar mais alguns aí. Então, 70 verbos, 80 verbos principais, tá? E aí, lógico, então, entre esses 80, tem tanto regular quanto irregular. Mas você não pode ficar em dúvida se o verbo é regular ou irregular. E aí é questão de estudar, você precisa se acostumar, você precisa usar, ler, reler, ouvir, estudar para você se acostumar se o verbo é regular ou irregular. Pra você não ficar pensando, agora present perfect, I have, e agora eu não sei preencher. Você não pode ter isso, tá? Então, o primeiro ponto, por isso que eu coloquei primeiro, você precisa saber o past participle. Comece a estudar ele, tá bom? Agora, segundo ponto. Gente, de novo, coloquem as dúvidas, tá? Daqui a pouco eu faço uma pausa e vou ali no tablet e vejo as dúvidas de vocês. Me falem se vocês estão gostando também. E mandem pra mais alguém também. E cliquem no coraçãozinho, por favor. Bom, agora é o ponto X da questão. Quando usar e como usar. Quando usar e como usar. Gente, eu não vou aguentar, vou pegar o tablet já pra ver se tem dúvida. Peraí. Deixa eu ver. Tá, chuva de coração. Ok. Bom, então tá, gente. Vamos lá. Deixa eu ver, não tô vendo pergunta nenhuma. Ok. Vamos lá. Seguinte, quando usar, como usar? Né? O que vocês precisam ter em mente? Detalhe, eu coloquei aqui present, future, né? Isso aqui é a linha do tempo, tá? É a linha do tempo. Vejam que eu coloquei pontilhado aqui, que é passado, esqueci de escrever. Passado, coloquei pontilhado. Present, eu coloquei um traço contínuo. E future, eu coloquei pontilhado também. Porque, né, passado é algo, assim, que a gente não sabe exatamente quando aconteceu e o futuro é incerto. Então, só por isso que eu deixei o present como linha contínua. O present perfect é alguma coisa que começou em algum lugar do passado. Por que eu ponho interrogação? Porque o present perfect, ele não vai falar exatamente quando aconteceu. O foco do present perfect não é falar exatamente quando aconteceu alguma coisa. O present perfect, ele vai focar no que aconteceu. Então, aconteceu no passado. Não importa quando aconteceu. Importa que aconteceu. E uma vez que algo aconteceu, ele se perdura, tá? Vou fazer mais aqui e pontilhado. Então, para exemplificar o que eu fiz, eu já vou entrar aqui nos tópicos de quando que a gente usa para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, a gente usa o present perfect para falar das experiências que a gente teve na nossa vida. Experiências que tivemos na nossa vida. Então, por exemplo, escrever aqui 2 exemplos. I've tried Thai food. I've been to Europe. Tá. O que acontece? Vamos supor, uma vez na minha vida eu comi comida tailandesa, tá? Uma vez na minha vida eu comi. Você concorda que, independente de quando foi que eu comi, não interessa quando eu comi, interessa que eu já comi comida tailandesa. Você concorda que, uma vez que aconteceu
Uma vez que eu comi comida tailandesa, isso nunca mais pode mudar na minha vida? Não tem como eu descomer, certo? Então, por isso que para a experiência é algo que uma vez que aconteceu com você, nunca mais isso vai mudar. É algo que, enquanto você está falando, perdura, tá? Essa é a ideia do present perfect. O simple past refere-se a algo que aconteceu e ficou lá atrás. Agora, o present perfect refere-se a algo que começou no passado, mas perdura nos dias atuais. Perdura enquanto eu estou falando, essa situação ainda está no período em que ocorre, tá? Então, uma vez que você teve uma experiência, você sempre vai ter tido essa experiência. Não tem como você não ter mais aquela experiência. Outra coisa, I have been to Europe. I've been to Europe. Então, uma vez que eu estive na Europa, eu estive. É uma experiência. Então, por isso que a ideia do present perfect, tá? Agora, a gente está conversando, a gente fala I've been to Europe. Aí você quer saber quando que eu fui. Ou seja, bem específico. Quando que eu fui. Você quer saber exatamente aonde que eu devo colocar aqui, onde que eu devo marcar o X que eu fui para a Europa. Aí sim, quando você me perguntar, aí você não pode me perguntar usando o present perfect. Você me pergunta usando o simple past, porque você quer saber exatamente quando que eu estive na Europa. E aí sim você vai poder marcar um xizinho na linha do tempo, indicando a data que eu fui para a Europa, tá? Essa é a diferença, a principal diferença. Continuando. É algo que começou e ainda acontece. Bom, é o que eu acabei de explicar em relação à experiência, tá? Ou seja, uma vez que você foi, detalhe, experiência, uma vez que você foi não tem como mudar mais, é uma vez que aconteceu. Mas não significa que eu estou lá na Europa, certo? Não significa. Mas é uma experiência. Eu não posso mudar isso, porque uma vez que eu tive, continua. No caso aqui, quando algo acontece, começou e ainda acontece, por exemplo, I've worked at Apple since. Ok? E o outro exemplo é tá. O que acontece? Então, é algo que começou e ainda acontece. Exemplo. I've worked at Apple since 2011. Eu trabalho na Apple desde 2011. Ou seja, desde 2011 eu trabalho na Apple. Você concorda que uma vez que eu trabalho na Apple, enquanto eu estou falando, quer dizer que eu estou no período da minha vida em que eu trabalho na Apple, a menos que eu seja demitida ou saia do meu emprego, eu estou dentro do período em que aquilo começou na minha vida. Aqui eu estou falando exatamente o ano, mas eu nem precisava falar o ano, ou seja, isso daqui já configura o uso do present perfect. Porque uma vez que começou no passado e eu ainda, enquanto eu falo, eu estou no período em que isso acontece na minha vida, eu uso o present perfect, tá? E isso também pode ser... Opa, desligou aqui, gente, peraí. Problemas técnicos. Quem não tem, não é mesmo? Peraí. Ok, a luz apagou, gente. Here I am. Ok, então, mas isso também vale para negativa. Então, I haven't finished the report. Ou seja, eu não terminei o relatório. Quer dizer o quê? Essa frase quer dizer que em algum momento eu comecei a escrever o meu relatório, certo? E eu ainda não terminei o meu relatório. Então, eu estou no período da minha vida que esse relatório ainda não terminou. Então, eu posso usar o present perfect nessa situação. Gente, tá ficando claro? Responde aí pra mim, eu vou pegar o tablet. Tá ficando claro? Tô confundindo vocês? Como que tá? Tem dúvida? A Helena falou, decorar os verbos irregulares também não é fácil. Helena, o processo de decorar, ele não pode ser decoreba, tá? O processo de decorar, inclusive a Helena, ela é minha aluna do treinamento, e daqui a pouco você vai chegar
nesse módulo onde exatamente tem o passo a passo do vocabulário. O estudo do vocabulário pode ser a mesma coisa, o mesmo raciocínio para estudar verbo e tal. Porque o que acontece? Se você não usar, você vai esquecer. Então, vamos pensar num verbo irregular. Vamos pegar o verbo send, de enviar. Então é send, send, send. Como que eu sei isso? Não porque a minha memória é boa, não porque a minha memória é fantástica, né? Porque lá no começo, quando eu estava aprendendo inglês, eu tentava decorar a lista de verbos regulares. Não dá certo. Eu só gravei que a segunda e terceira coluna do send é send, send, de tanto que eu usei, de tantas frases que eu fiz, de tantas frases que eu usei em termos da minha fala, da minha escrita, de tantas vezes que eu li, de tantas vezes que eu li e de tantas vezes que eu ouvi o send. Então, justamente quanto mais você se expõe, aí sim você vai memorizar, tá? Esse é o segredo, se expor para ter contato mais frequente. Bom, gente, se vocês tiverem dúvida, coloquem aqui, tá? Vou prosseguir. Agora, o terceiro uso é quando alguma coisa acabou de acontecer ou algo que tenha acontecido com frequência. Tá? Então, por exemplo, vou escrever aqui 2 exemplos. My husband has just arrived. Ou seja, meu marido acabou de chegar. O just está enfatizando que agora de pouco que ele chegou, tá? Outro exemplo. I've just received your email. Eu acabei de receber seu e-mail. O que acontece? De novo, pensando na linha do tempo. Você concorda que uma vez que eu recebi seu e-mail, ou seja, tá no passado, né? Porque se eu tô falando, as coisas já ficou para o passado. Então, eu tô aqui no presente. Então, eu acabei, talvez aqui, eu acabei de receber o seu e-mail, tá? Você concorda que uma vez que eu recebi o seu e-mail, isso vai perdurar. Então, enquanto eu estou falando aqui no presente, eu estou num período em que algo aconteceu. O que aconteceu? Eu recebi seu e-mail, tá? E no caso também, o meu marido chegou. Então tá aqui, meu marido acabou de chegar. Uma vez que ele chegou, e eu tô falando isso, então eu posso usar o present perfect. Se o meu marido sair de casa de novo, eu não vou poder usar o present perfect, porque daí a situação já mudou. Ele não vai ter mais acabado de chegar. Ele, inclusive, já vai ter saído, tá? Então, o present perfect, enquanto você fala, você tem que estar dentro do período em que algo começou e perdura no momento da sua fala, tá bom? Vamos para o próximo uso. Ixi, destacou. Okay. Terceiro, e aqui é a maior dúvida, né, de todo mundo. A diferença entre present perfect and simple past. Isso aqui é uma dúvida muito pertinente também. Então, o present perfect, ele vai focar no que, né? What? O que? E o simple past, ele vai focar no when. Ou seja, quando. Tá? Então, por exemplo, I have been to Europe. Eu já estive na Europa. Não importa quanto, eu já estive e pra mim isso basta, né? Agora, se eu quiser falar quando eu fui pra Europa, eu vou usar I went to Europe in 2010. Or I traveled to Europe in 2010. Então, se for para eu especificar exatamente quando eu fui, eu vou usar o simple past.
Se for para focar apenas no que aconteceu, você usa o present perfect. Ok? Mais exemplos. I haven't, negativa, I haven't traveled since November. Então, isso aqui é o present perfect. I haven't traveled since November. Ou seja, eu não viajo desde novembro. Ok? Agora, no simple past, como que seria exatamente a mesma frase? A mesma situação. I traveled in November. Ou seja, aqui na verdade o que eu quero dizer, uma outra opção seria the last time I traveled was in November. Então, a última vez que eu viajei foi em novembro. Aqui eu estou usando simple past. Simples, né? Mais simples possível. Agora, qual que é a diferença dessas duas situações aqui? Vou colocar na linha do tempo de novo, só para ficar claro. Então, aqui, present, future, past. Na verdade, o nome desse past eu vou fazer melhor. Eu vou colocar November. Colocar November. Gente, eu vou pegar uma caneta diferente. Peraí. Ok. A gente pode escrever exemplos? Escrever exemplos? Ah, sim? Eu peço? Tá. Eu vou fazer aqui a linha do tempo. Enquanto isso, escrevam algum exemplo para mim de present perfect com o verbo being. Opa. Criem aí para mim exemplos, pode ser na negativa ou pode ser na afirmativa, usando o being. Been to. O been to você usa para dizer que você esteve em algum lugar já. Na Europa, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tá? É isso. Pode ser afirmativa, negativa ou pergunta também. E um outro exemplo que eu quero que vocês façam é com o verbo try, que é tentar, e o try ele é regular, tá? Então façam aí, depois eu vou ler. Lembrando que o try, ele é tanto tentar quanto experimentar comida, bebida, tá bom? Então faça o exemplo, eu vou fazer a linha do tempo, depois eu vou ler os exemplos de vocês. E caso vocês queiram criar exemplos com outros verbos, também fiquem à vontade, tá? Bom, então, aqui, November. November, present, future. Começar a escrever já? Deixa eu ver. I've been to Philippines, I haven't been to Europe. Quem mais, gente? Legal. Legal. Agora, por exemplo, aqui, né? O Adailton, meu esposo, ele comentou, I've been to Europe, I've been to the Philippines. Eu poderia falar, I have never been to Philippines. I have never been to Philippines. Ou eu poderia falar, I haven't been to Philippines, tá? No caso aqui, deixa eu ver, Adri, I have never been to Japan. Dri, me neither. Yet. So, no caso da Adri, eu sou igual a ela, né? I have never been to Japan as well. Então, eu também nunca estive no Japão. I haven't been to Europe. No meu caso, eu já fui para a Europa. Então, como que eu falo? I have already been to Europe. I have been to Europe. Dominique, I have been to Chile. Domi, I have never. I've never. Depois, I've never tried Thai food. Me neither. Na verdade, quando eu estava morando no Canadá, eu tive a experiência de ir num restaurante tailandês, mas chegando lá eu olhei o cardápio e eu acabei não tendo coragem de comer, mas um dia eu ainda quero experimentar. Então, nessa parte, eu e meu marido estamos iguais. Bom, eu vou continuar aqui, tá? Então, fiquem livres para escreverem mais exemplos. Bom, ok. Então tá, como que fica a linha do tempo comparando? I haven't traveled since November, I traveled in November, or the last time I traveled was in November. Qual que é a diferença? O que acontece?
O Simple Past, ele está indicando que é só aqui, ó. Tá? Esse aqui é o Simple Past. Ou seja, você percebe que o Simple Past, ele está falando de um fato. A última vez que aconteceu tal coisa foi tal. Então, o Simple Past, ele está restrito a algo muito pontual, só ali. Ok. Agora, o Present Perfect, por mais que tenha novembro aqui, como ele está falando que é desde novembro, então, pro Present Perfect, uma vez que eu não viajei mais, desde novembro, ó, desde novembro eu não viajo mais. Então, enquanto eu estou falando aqui no presente, eu estou nesse período da minha vida em que eu não viajei mais. Por isso que eu posso usar o Present Perfect, tá? Só que vejam que muda a estrutura. O Present Perfect, eu estou descrevendo o período que eu estou na minha vida, sem viajar. Então, eu estou descrevendo o período. Agora, o Simple Past, ele está mostrando exatamente o que aconteceu e quando. Então, é algo muito, muito, muito factual, né? Na linha do tempo, tá? É essa a diferença. Então, Present Perfect, pensem sempre em período. Present Perfect está descrevendo algo que está acontecendo, começou no passado e tem relação com o período. Você, enquanto fala, está no período em que aquilo está acontecendo, tá? O Simple Past, ele vai te dar um ponto na linha do tempo, no passado. Só isso, tá bom? Bom, e agora aqui tem mais dois exemplos, que isso aqui, eu espero que com esses dois exemplos fique claro para você também, dúvida em relação a esses dois tempos verbais. Geralmente, quando eu passo desse jeito, costuma ajudar muito os meus alunos a mentorar. Então, vamos ver. Aqui eu vou perguntar. Present Perfect. Have you eaten chocolate today? Have you eaten chocolate today? Antes de eu escrever aqui, eu quero, por favor, eu vou fazer uma pergunta para você e eu vou aguardar as respostas para eu dar continuidade, tá? Eu quero saber o seguinte. Have you eaten chocolate today? Aqui, por ser Simple Past, eu vou escrever Did you eat chocolate? Pergunta. Eu posso escrever today aqui ou eu preciso escrever outra coisa? Eu posso usar o today? Nesse caso, Present Perfect e Simple Past, eles são iguais? Eu posso colocar today aqui ou não? Eu preciso colocar outra coisa. Escrevam aí pra mim se precisa ser diferente ou se pode ser igual. Diferente ou igual? Escrevam aí nos comentários que eu só vou seguir adiante quando vocês me responderem isso. The last time I traveled was in February, and you? The same, just the same. Em fevereiro foi nossa lua de mel, então yes, it was the last time we traveled. Gente, tô esperando a resposta de vocês, tá? Ok, Helena diz que é diferente. Vamos ver as próximas respostas. Vamos lá, gente. Tem aquela frase, né? Quem dá mais? Brincadeira. Quais outras respostas, gente? Vamos lá. Precisa ser diferente ou pode ser o mesmo? Ok. Bom, vou continuar. Bom, a Helena disse diferente, de fato a Helena está correta. Aqui no Simple Past, nessa situação, não pode colocar today, e eu já vou explicar por quê. Então aqui eu vou escolher Did you eat chocolate in the morning? Did you eat chocolate in the morning? Tá, agora aqui eu quero saber se você já comeu chocolate hoje. E aqui eu quero saber se você comeu chocolate de manhã. Você concorda que
hoje, né? Hoje é, sei lá, quase 8 horas da noite, tô olhando aqui no relógio, 10 para as 8 da noite. Então o dia de hoje não acabou, certo? Se o dia de hoje não acabou, ou seja, o dia começou há quase 20 horas atrás, certo? O dia de hoje começou por aqui, certo? Então, eu estou falando aqui, tá? Eu tô aqui falando com vocês. E o dia de hoje, 7 de outubro, começou aqui, no passado, certo? Algumas horas atrás. Então, você concorda que o dia de hoje ainda está acontecendo? O dia de hoje não se encerrou, certo? Daqui a pouco se encerra. Mas justamente como o today não acabou, lembra? Enquanto eu falo, eu ainda estou no período em que eu estou me referindo, que é o today. Então, por isso que eu tenho que usar o present perfect. Porque até o dia acabar, até meia-noite, pode ser que você coma chocolate. Então, eu não posso usar o simple past. Porque se eu usar o simple past, eu tenho que me referir a um período que já acabou. Por exemplo, aqui. Aqui vamos supor é morning. Então, como amanhã é um período em que, amanhã de hoje, né? É um período que já acabou, já foi, já ficou para trás, eu uso o simple past. Eu não posso usar present perfect nessa situação. Ou seja, aqui, se ao invés de today eu tivesse colocado aqui in the morning, se eu tivesse colocado in the morning aqui, have you eaten chocolate in the morning? Isso estaria errado. Isso está errado. Por quê? Amanhã já acabou, já ficou para trás. Enquanto eu estou falando, não está mais de manhã, está à noite. Lembra, present perfect refere-se a um período de algo que começou e ainda está acontecendo no momento da minha fala. Como amanhã já encerrou, então eu não posso usar o present perfect. Se eu quiser me referir a amanhã de hoje, eu tenho que usar o simple past, tá? E o today está acontecendo. Começou há 20 horas atrás e está acontecendo enquanto eu falo. Então, por isso que eu uso o present perfect para me referir ao today. Gente, ficou claro essa parte aqui para vocês? Por favor, coloquem as dúvidas, tá? Vou responder, com o meu prazer. E vamos seguir, porque aí nós temos algumas variações. Temos algumas variações e essas variações, elas têm a principal função de enfatizar algo no present perfect. Então vamos ver exemplos. Aqui. Have you ever tried Thai food? Have you ever been to Europe? Have you ever driven a car? Você já dirigiu um carro? Você já foi para a Europa? Você já comeu comida tailandesa? Você já fez alguma coisa? Então, o ever é o equivalente no português ao nosso já. Só que o ever, ele é usado apenas em pergunta, tá? Você não pode usar o ever em qualquer outra situação, apenas na pergunta. E o ever, ele está enfatizando o já, se você já fez alguma coisa, tá bom? E geralmente o ever, ele é muito mais associado com experiências. Se você já comeu comida tailandesa, se você já fez alguma coisa. O ever é mais usado nesse sentido de experiência, mas sempre em pergunta. Agora, se for afirmativa, ao invés do ever, vou usar already. Already também é o nosso equivalente do já. Então, eu pergunto, have you ever been to Europe? Você já foi para a Europa? Eu uso ever. Agora, se eu quiser responder, eu já estive na Europa, daí eu vou usar I've already been to Europe. I've already tried Thai food, tá? Essa é a ideia. Então, ever na pergunta, already na afirmativa. Deixa eu escrever isso. Na afirmativa, tá? E aqui nós temos o never, tá? Só que é o seguinte, o never, então, por exemplo, ó, I have never, vamos falar agora, I have never been to China, ok?
I have never been to China. Veja que o never, ele quer dizer nunca, né? O never, ele dá a ideia de algo que não aconteceu. Então, o never, ele dá a ideia de algo negativo, porém, o verbo está na afirmativa. Não pode, eu vou escrever aqui e fazer um X. Você não pode colocar o have or has na negativa junto com o never. Não, está errado, tá? Então, quando você for usar o never, é lógico que você vai dar uma ideia de negativa, nunca. Porém, a estrutura gramatical aqui, ó, tem que estar na afirmativa, ok? Continuando. I haven't eaten Japanese food yet. O yet nada mais é do que o nosso ainda. Então, eu ainda não fiz tal coisa. Então, porque assim, eu poderia parar essa frase aqui, ó. I haven't eaten Japanese food. Aqui eu estou indicando que eu nunca comi comida japonesa. E pronto. Agora, se eu estou colocando um yet no final, eu estou dizendo que eu ainda não comi. Ou seja, está nos meus planos um dia experimentar comida japonesa. Essa é a ideia. Então, eu coloco o yet no final, tá? Então, o yet, você pode usar na negativa. Ok? Agora, o yet também pode ser usado com a mesma ideia do ainda, só que para coisas corriqueiras, ou seja, coisas do seu dia a dia. Ou seja, no caso o yet, ele vai ser usado para perguntas sem ser experiência. Então vamos lá, exemplo. Have you finished your homework yet? Então aqui, você já terminou o seu homework? Você já terminou o seu homework? Ou seja, aqui o yet, nessa pergunta, veja aqui, ó, have you finished your homework? Eu não estou perguntando se você já teve a experiência de acabar seu homework, nada a ver. Eu só quero saber se você já fez o que tinha que fazer. Você já terminou? Ou seja, até esse momento que eu estou te perguntando, você já fez ou ainda não fez? Então, o yet é usado no final da pergunta para coisas corriqueiras, para perguntas como essa. Ou seja, eu sei que você começou a fazer seu homework algumas horas atrás e ainda está fazendo. Aí eu quero saber se você terminou ou não. Então, eu uso o yet no final da pergunta, ok? Bom, aqui é o just. A gente acabou de ver, né? O just você vai usar sempre antes do verbo para enfatizar que algo acabou de acontecer. Então, he's just arrived at Viracopos. Então, ele acabou de chegar no Viracopos. Para quem não é daqui, Viracopos é o aeroporto daqui de Campinas, tá? Então, ele acabou de chegar no Viracopos. Alguma coisa que acabou de acontecer. Eu vou usar o just. Bom, então, revisando aqui. O ever você vai usar em perguntas, principalmente quando você quer enfatizar na sua pergunta se a pessoa já teve alguma experiência. A ready você usa na afirmativa quando você quer enfatizar que você já fez alguma coisa ou já teve alguma experiência. O never você vai usar apenas, claro, quando quer dizer que você nunca fez alguma coisa, né? E desde que aqui o verbo esteja na afirmativa. Você vai usar o yet na negativa quando você quer enfatizar que você ainda não fez alguma coisa, ok? Você vai usar o yet no final de uma pergunta quando você quer saber se a pessoa já terminou alguma coisa. Veja, have you ever, olha onde está. Está aqui no começo da frase e é mais usado para perguntar de experiência. E o yet, ele está lá no final da frase, querendo saber se você já fez alguma coisa, mas é para perguntas corriqueiras, tá? Não para experiência. Continuando. He told me he would... Opa! He told me he would finish the report yesterday, but he still hasn't sent me it. Ou seja, ele me disse que ele terminaria o relatório ontem, mas ele ainda não me enviou. Então, no caso, o still é o ainda, e você pode usar nessa estrutura negativa. Ou seja, o still você pode usar quando a sua estrutura é negativa, quando você quer enfatizar que algo ainda não aconteceu. Aí você usa o still, tá?
E por último, o último pedaço aqui do Present Perfect é I've worked with English, e aqui tem a ver comigo, tá? E esse English aqui não é sobre English people, eu não tô falando das pessoas que moram na Inglaterra, eu não tô falando dos ingleses, tô falando do idioma inglês, tá? Então, I've worked with English, eu trabalho com inglês since 2014. Ou então, ao invés de eu usar o since com a data, eu faço as contas e eu uso for. Então, for 6 years. Aqui eu coloquei mais porque já passou alguns meses aí de 6 anos, né? Então, você tem duas opções. Quando você quer falar sobre uma data, mais que isso, você quer falar mais ou menos, você quer passar uma ideia de há quanto tempo você está nesse período, no período do present perfect que você está comunicando. Então, você pode usar ou since ou for, tá? E since ou for, independente do qual dos dois você escolher, eles vão no final da frase. Então, o since nada mais é do que desde. Você já reparou que na frente de muitas empresas, muitos comércios principalmente, quando o comércio é antigo, e tem muito também em muitos sites das empresas, em algum cantinho está escrito since, e aí tem a data, né? Ou seja, desde 1970, desde 2000, alguma coisa assim. Então, o since quer dizer desde, e aí você coloca o ano em que aquilo começou a acontecer na sua vida, ou seja, aquele período iniciou na sua vida. Ou você usa o for, e aí você faz as continhas. Você não pode colocar for e o ano. Você usa since com o ano, ou você coloca o for e o período em que isso acontece. No meu caso, mais de 6 anos, certo? Bom, gente, é isso. Tudo que eu tinha para passar era isso. Agora eu vou ver as perguntas de vocês, comentários. Deixa eu ver. Ok. Diferente, foi o que pensei. Helena, certo. Que bom, Helena, que foi exatamente o que você pensou. I haven't eaten chocolate today. Me neither. Never, already, yet, ever. Também traz uma certa confusão, mas está clara a explicação. Ah, Helena, que bom então que está claro. Gente, eu recomendo muito o livro de gramática, chama Grammar in Use, tá? Que é da Cambridge. Recomendo muito. E ele tem em níveis diferentes. Ele tem no Elementary, tem no Intermediate e tem no Advanced, tá? Essa parte do Present Perfect, se eu não me engano, praticamente quase certeza, mas está no Intermediate, tá? É muito bom mesmo. Então eu recomendo que vocês usem esse exercício desse livro para você treinar never, already, yet, ever. E também tem muitos exercícios para você fazer download na internet e baixar gratuitamente, tá? I've just drank water. Dri, muito bem. Precisa se hidratar constantemente nesse calorzão mesmo. E por que esse exemplo da frase tem isso, exatamente. Então, quando você usa a contraction for, né, do have or do has in present perfect, se for have, é apóstrofe VE, e se for has, apóstrofe est, tá? Posso usar o have never e yet na mesma frase. Let me see. I have never... Não, Domi, não. Ou você vai enfatizar que você nunca fez algo, ou você vai enfatizar que você ainda não fez algo, tá? Eu diria assim, nesse caso aqui, né? I've eaten Japanese food yet. Se eu leio o yet, se eu leio essa estrutura gramatical, né, o ouço, eu subentendo que a pessoa nunca comeu comida japonesa, tá? Então, nossa, just a moment, please. Dá no computador. Gente, quem sabe faz ao vivo. Peraí, a luz apagou de novo. Ok, here we go. Yes, ok, here we go. Então, eu posso usar o have, never e na mesma frase. Domi, ficou claro? Ficou claro? Então, no caso, yet, se você usar o yet, vai ficar claro que você nunca fez algo, tá? Gente, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês gostaram?
desse aulão do Present Perfect. Eu realmente espero que isso tenha ajudado vocês, tenha dado um pouco mais de clareza do Present Perfect, do que é o Present Perfect. E eu recomendo que vocês façam 300.000 frases usando o Present Perfect. É isso. Olha lá nos verbos, irregulares ou regulares, porque você também precisa treinar com os verbos regulares, justamente para você memorizar se o verbo é regular ou irregular. E isso só acontece quando você usa bastante. Então faça 300.000 frases, sentenças. E quando eu digo 300.000, eu não tô falando pra você ficar 5 horas fazendo, não tô falando pra você fazer assim, né, de uma vez só. Não, pelo contrário. Faz um dia, passa 2 dias, faz de novo. Passa 2 dias, faz mais, no outro dia. Pega umas 2 horinhas no final de semana, faz um tanto. Vai treinando, treino, tá? Ah, Helena, que bom, perfeito. Obrigada, que bom que você gostou. Gente, então é isso. Bom, essa live vai ficar salva, tá bom? Então, caso você queira revisar mais, é só você vir aqui no nosso IGTV, que essa live vai ficar salva, tá bom? Gente, algo a mais? Então tá, gente, foi um prazer e até a próxima. See you! Bye, bye!